E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo no canal. Não se esqueçam de se inscreverem e deixar o like. Estamos aqui com o canal Oeste Sem Filtro, todos ao crédito a esse canal e vamos ao vídeo. Muito boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. Mais uma semana muito tumultuada no Brasil, principalmente em Brasília. A gente vai falar sobre o que aconteceu na Câmara dos Deputados nesta semana, mas como você bem nos disse, né, isso é matéria-prima para o jornalismo, para o nosso trabalho. Deixa eu aproveitar, então, te dar as boas-vindas, Alexandre. E aí te dar as boas-vindas, Alexandre. E aí eu queria destacar alguns trechos dessa carta que foi divulgada ontem pela Ordem dos Advogados do Brasil e a gente, então, traz para a roda de conversa aqui. Vamos lá. A OAB jamais tomará partido de qualquer lado político-ideológico, pois não é longa-manos do governo nem linha auxiliar da oposição. Nosso compromisso é com o Brasil. Exatamente por isso, a OAB não pode se calar diante de excessos de qualquer natureza e origem institucional. A prisão e a imposição de medidas cautelares severas contra réus ou investigados em processos criminais, determinadas sem trânsito em julgado, impõe a todos uma reflexão séria. Na sequência, a atuação do Supremo Tribunal Federal, cuja missão é proteger a Constituição, deve sempre seguir os princípios que sustentam a própria democracia. Fundamental o respeito às prerrogativas da advocacia, como o sigilo profissional, o acesso pleno aos autos dos processos e a sustentação oral síncrona, que são garantias constitucionais do cidadão destinatário do direito de defesa. A ordem seguirá independente e crítica, ativa e propositiva, e reafirma: somos agentes da legalidade, nossa missão é proteger o Estado democrático de direito e o país contra quem quer que seja. Nossa bandeira é a Constituição, nosso lado é o Brasil. Boa noite, Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, Paula, Rodrigo, Piotr. Vou desfrutar da companhia de vocês hoje, aprender muito com vocês. Já desfrutei da companhia da Ana e do Carlo Cauti aqui em Brasília na hora do almoço. Eu queria antes lembrar que a Branca acabou de falar em que causar impacto, né? Alguma coisa que causaria comoção. Não causou comoção nada do que já aconteceu até agora aqui no Brasil. Tem 6 anos já o inquérito do fim do mundo e não causou comoção, e deveria causar comoção em todas as nações democráticas do mundo e para todos os democratas, menos na Coreia do Norte, é claro, tudo que aconteceu. A OAB ficou silenciosa. O meu artigo na Oeste, na revista Oeste de hoje, fala em um vento norte que chegou agitando as coisas. Parece que o vento norte agitou a OAB também. É bom lembrar que esse texto saiu de todos os presidentes regionais da OAB, né, e mais o Conselho Federal da OAB. Então, é o topo da OAB, que abrange todas as cores políticas. Então, certamente, na discussão do texto tinha que sair algo equilibrado. Só que a OAB está demonstrando que apenas agora, que foi omissa até agora. Está dizendo isso: seja bem-vinda a OAB ao mundo real, saindo da bolha ou da Torre de Marfim, né? Faz a ressalva que não tem a manos longa. Não seria por causa do Big Stick que veio lá de Washington, né? Pesando como uma espada de Damocles sobre a cabeça de ministros do Supremo, mais aqueles que apoiam, né, como disse a nota da embaixada, de que nós vamos falar mais tarde, sobre a cabeça do ministro Moraes. Então, só agora, e eu queria pegar mais um trechinho, nós já lemos, a Paula já leu os trechinhos, né, que falam a verdade, é isso mesmo, tem que guardar a Constituição, guardar a democracia, não foi bem guardada pelos guardas da Constituição.
A Constituição atribui ao Supremo ser a guarda da Constituição. Não atribui ao Supremo ser legislador. Atribui ao Supremo aquilo que eu ouvi hoje de um ministro, que é a possibilidade do direito negativo, algo assim. Ou seja, dizer que isso aqui é inconstitucional, mas não do direito positivo, que a partir disso fazer lei. A lei quem faz é o legislativo. E aí entra num campo de conciliação que diz lá pelas tantas que a OAB conclama todas as lideranças políticas, os três poderes, afirmarem um pacto pela pacificação do Brasil em absoluto respeito à soberania pátria, ao devido processo legal e às normas constitucionais e legais. Então, esse pacto não significa vamos parar tudo agora e concordar com tudo que já foi feito. Não. Esse pacto tem que voltar aos quadros constitucionais vigentes, como em 1955. Eu acompanhei isso, aquilo que aconteceu na época, que queriam passar por cima da Constituição, né? Mas não foi permitido. Houve um freio. E agora os freios e contrapesos previstos na divisão dos três poderes não funcionaram, nem estão funcionando, porque o presidente do Senado não quer que funcionem. Então, fica difícil fazer um pacto desse jeito, né? O pacto é voltar à normalidade. Esse pessoal do 8 de janeiro, né, ir para a primeira instância e investigar o crime de cada um, se é que cometeu o crime. Individualização, com uma pena correspondente, proporcional, né? Ao mesmo tempo em que anular tudo que foi feito, em que não tem promotor, o juiz é o ofendido, né? A corte é a ofendida quando se criou esse processo pelo ministro Dias Toffoli, né? Ex-advogado do governo petista e ex-advogado do PT, né? Que é outra coisa que a pessoa normalmente, como me ensinou meu avô, se declara impedida. Eu não posso, porque eu já trabalhei nisso aí. Então, e anular isso tudo, que foi ilegal, né? Tem muita gente que chama de irregular. Não, não é irregular, não. Irregular é quando sai torto. Foi ilegal mesmo, né? E agora está nessas condições. A gente vê a OAB se levantando, finalmente, acordando, né? A gente vê o povo perdendo o medo, e a gente vê o Congresso reagindo em ebulição, e, como eu disse no artigo da Revista Oeste, é o vento norte que provocou tudo isso. Paula. Deixa eu dar as boas-vindas a Rodrigo Constantino. Consta, muito boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu aproveitar, eu li alguns trechinhos, o Alexandre e outros, mas essa carta tem vários pontos para debate, Consta. Deixa eu trazer mais um aqui, mais um ingrediente para acrescentar à nossa discussão. Está na tela, inclusive. A ordem tem agido incansavelmente para reverter decisões que venham a ferir tais garantias, que ele fala ali, sigilo profissional, acesso pleno aos autos dos processos e a sustentação oral síncrona. Independentemente do viés ideológico dos assistidos, e continuará lutando sempre dentro dos marcos institucionais pelo livre e pleno exercício da democracia. E aí, Consta, me chamou muito a atenção essa palavra, né? Tem agido incansavelmente para reverter decisões. Olha, nós estamos cobrindo política já há algum tempo e nós temos visto realmente o silêncio por parte da OAB desde que esses processos, desde, aliás, 2019, quando o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news, foi aberto de ofício pelo Supremo Tribunal Federal. Muito boa noite. A gente não está ouvindo, Consta. Bom, enquanto a gente ajusta o áudio do Consta, deixa eu aproveitar. Adalberto Piotto, muito boa noite, hoje me fazendo companhia aqui no estúdio. Piotto, nós lemos trechos da carta ontem, no finalzinho do programa, e não deu tempo da gente discutir, por isso retomamos o assunto agora, abrindo o programa. Piotto, o que te chamou a atenção nessa carta da OAB? Paula, boa noite. Boa noite, Alexandre, bem-vindo. Consta, querido, bem-vindo a todos também que nos acompanham, sejam bem-vindos. Eu não sei se é um misto de dissimulação, porque a cronologia dos fatos, acho que o Alexandre já tocou nesse ponto, né?
Se esta carta da OAB tivesse sido apresentada em 2019, quando da instalação do primeiro inquérito, aí sim ela era válida. Esta carta parece, sabe aquele aluno que diz saber tudo, mas depois da prova, e demonstra saber tudo, mas depois da prova não tem validade mais, a prova já foi. Se eu pudesse fazer essa analogia, tudo que ela escreve aqui, lá em 2019, teria exatamente o histórico, honraria a história da própria OAB. Imagina só, lá em 2019, quando, obviamente, você tinha um inquérito aberto de ofício, ilegal, secreto, e que um juiz teria tanto poder, ou pelo menos havia a possibilidade de se imaginar isso, coisa que se concretizou, ela tivesse escrito exatamente isso. Tivesse dito isso. Nós não vamos recuar na defesa da democracia, do exercício da advocacia, dos direitos constitucionais de todos. Seria a OAB que nós estávamos acostumados. Eu, na condição de um admirador da OAB desde os anos de colégio, porque tive, felizmente, professores que me contaram do papel da OAB na história do Brasil. Eu conheci Raimundo Faoro justamente por causa disso, a teoria dos donos do poder, quem não leu, Raimundo Faoro. Eu, nesta condição, me sinto no direito de dizer à OAB que isso é uma carta dissimulada. E eu lamento por isso, mas eu lamento profundamente. Porque a OAB teria sido uma parte extremamente importante, talvez até decisiva, na contenção do que o Supremo veio a se tornar, pela história da OAB. Mas quando a OAB escreve tudo isso, como você disse, Paula, deixa eu só buscar aqui, a ordem tem agido incansavelmente para reverter decisões que venham a ferir tais garantias, independentemente do viés ideológico dos assistidos. E quem está preocupado com ideologia, direito é direito. Porque quem disse que a OAB está fazendo isso? Eles realmente acham que eles estão fazendo isso? Em que medida? Porque precisam convencer primeiramente os advogados, os próprios da ordem. Faz uma pesquisa agora com todos os advogados. Lança aí no site da OAB. Você tem que pôr seu registro, alguma senha. Deve ter alguma coisa disso. E você pergunta para os seus advogados, você se sente representado pela OAB? Pergunta 1, na condição de ordem. Pergunta 2, você considera que a OAB está realmente defendendo os direitos contidos na Constituição? Pergunta 2, pronto, acabou. Vai levar um sonoro não. Nas duas perguntas, da maioria absoluta de todos os advogados. Agora, esta carta aqui tende o quê? A tentar melhorar a imagem da OAB. Aos caros advogados da OAB, da direção da OAB Nacional e de todas essas sucursais que tem pelo país, agora é momento de agir. Esta carta não é sinal de ação. Esta carta é uma contemporização fora da ordem e da data que deveria ter acontecido. Agora, vão ao Supremo e, sei lá, deem um abraço simbólico no Supremo, mostrem a cara. Isso aqui não vale. Lamentavelmente não vale. E eu vou dizer, eu lamento por isso. Sinceramente, talvez mais do que a própria direção da OAB. Mas eu ainda espero. Se isso for, como diz Paula, né, com muita frequência aqui, antes tarde do que mais tarde, se isso for uma mudança de postura da OAB, quem sabe? Mas, por enquanto, só a carta não vale. Eu preciso ver ações, porque todos os abusos já foram cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os abusos foram cometidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente já viu, a gente noticiou, são notícias, todo mundo conhece. Agora é preciso de ações, não só para mitigar, para fazer voltar. A árvore está envenenada, toda a árvore está envenenada. E os queridos causídicos sabem do que eu falo de árvore envenenada. Então, a árvore envenenada, você corta. E cortar nesse sentido é fazer voltar tudo para trás. Tudo está ilegal. Então volta para trás, anula tudo e começa a vida de novo. Democrática, constitucional. Não é o que nós estamos vivendo. Fica aí uma sugestão, Piotr, para os institutos de pesquisa fazerem uma pesquisa sobre a avaliação de desempenho da OAB entre os advogados que pagam, e não é barato a mensalidade para a OAB. Agora sim, Rodrigo Constantino, muito boa noite, Constantino, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, mestre Alexandre, toda a incrível audiência da Oeste. Eu acompanho os relatores, né? Os americanos diriam too little, too late, né? Vem tarde demais e em doses muito pequenas. Essas críticas da OAB é uma situação de estado de exceção em que o país mergulhou por omissão de várias instituições, entre elas a Ordem dos Advogados Brasileiros. Mas dito isso, e ignorando a parte dos autoelogios, que são partes mentirosas, né? As críticas são bem-vindas. E aí é um ponto que talvez eu vá destoar um pouco dos meus colegas. Eu acredito, como o Alexandre, que ventos do norte estão causando mudanças.
às vezes até mexendo com placas tectônicas no Brasil. E é positivo ver, mesmo que de forma tímida e cínica, ou seletiva, ou repleta de autoelogio mentiroso, né? É alvissareiro ver quem até então estava se omitindo aderir à causa, né? Por pragmatismo, nós queremos todo tipo de adesão agora para engrossar o caldo. Foi assim na época do impeachment da Dilma Rousseff. Gente muito cínica que participava do governo e ajudou a destruir o Brasil, de repente estava bancando ali o antipetista, né? Estava posando de inimigo, adversário político da Dilma, e a gente aceita, vem, é mais um voto, vem. Né? Então, nesse momento, eu estou engolindo todo tipo de sapo. Para efeitos pedagógicos no futuro do Brasil, nós vamos ter que, como os americanos diriam, cobrar accountability, né? Responsabilizar quem ajudou a chegar nesse estado de coisas no Brasil. Mas agora nós precisamos mais do que nunca de qualquer um que queira fazer críticas ao Alexandre de Moraes, principalmente, que precisa ser isolado para ter alguma chance de pacificação no país, mesmo entre seus pares no STF. A gente sabe que ele tem muitos cúmplices ali, mas o que a gente quer não é uma vingança generalizada, a gente quer melhorar o Brasil, pacificar o país, soltar os presos políticos, individualizar as penas no foro adequado, se tiver pena, para quem cometeu ato realmente de baderna, de quebra-quebra, de depredação de patrimônio público, que não tem nada a ver com derrubar atos antidemocráticos, derrubar a democracia com a Bíblia na mão. Né? E esses ventos de mudança estão vindo. Eles estão vindo, isso nos deixa mais otimistas. Eu cito, por exemplo, a Carmen Lúcia falando em legado do Alexandre de Moraes à frente do TSE. Quando eu escuto a palavra legado, em referência a Alexandre de Moraes, é música para os meus ouvidos. Nós publicamos aí, quarta-feira, uma revista em homenagem ao legado do J.R. Guzzo. Por quê? Porque ele nos deixou. Porque está no passado. Então, quando a Carmen Lúcia fala do legado do Alexandre de Moraes, deixa, a gente tem que ler nas entrelinhas, deixa elogiar. Ela está falando de algo que passou. Quando o Fachin fala em autocontenção da corte, sem perder as aparências e tudo, e também critica a Magnitsky, defende o Alexandre, vem em desagravo ao colega, tudo bem, vamos ler nas entrelinhas, precisamos de autocontenção para manter as aparências. É isso que importa. Quando o Ronaldo Caiado, governador de direita, presidenciável, vem e fala que Alexandre perdeu a condição de ficar na corte... Esse foi o vídeo, pessoal. Agora eu vou estar lendo uma notícia para vocês do Conexão Política. PT, PSB e PSOL pedem suspensão de deputados de direita por ocupação da mesa diretora. Ação protocolada por aliado do governo Lula cita suposta quebra de decoro e quer anular mandatos por ao menos 6 meses. PT, PSB e PSOL protocolaram nesta quinta-feira um pedido à mesa diretora da Câmara dos Deputados para suspender por 180 dias os mandatos de 5 parlamentares do PL envolvidos na ocupação da mesa diretora do plenário Ulisses Guimarães. O protesto, iniciado na terça-feira, dia 5, e encerrado apenas na noite da quarta-feira, dia 6, paralisou os trabalhos legislativos por mais de 24 horas. Os 5 deputados citados na representação são Júlia, PL, Santa Catarina, Marcos Polo, PL, MS, Paulo, de São Paulo, Zé Trovão, de Santa Catarina e Marcel Van, de Novo Rio Grande do Sul. A ação conjunta foi assinada pelos líderes Linderbest Farias, do PT, Pedro Campos, PSB e Talírio Pretoni, PSOL, além de outros integrantes das bancadas das 3 siglas. De acordo com os partidos, os parlamentares agiram de maneira premeditada, coordenada e executada com o intuito de obstaculizar o regular exército do poder legislativo. As legendas alegam que o grupo utilizou correntes, faixas, gritos e adesivos simbólicos na boca, num ato que classifica como encenação de censura. Ainda segundo eles, houve distorção do debate democrático e comprometimento da normalidade institucional. O motim impediu a instalação da sessão plenária, cerceou o direito de voz
de outros parlamentares e interrompeu o funcionamento constitucional da casa, afirma texto. A mobilização dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma reação à decisão judicial que colocou o ex-chefe do executivo em prisão domiciliar, no âmbito de investigação que envolve tentativa de golpe de Estado e obstrução da justiça. A presidência da Câmara precisou intervir diretamente para garantir a retomada das atividades. Na quarta-feira, o presidente Hugo Mota negociou pessoalmente com os deputados para reassumir a condução dos trabalhos. No Senado, parlamentares da oposição também resistiram a deixar a mesa, em um movimento paralelo. A representação tem como base o regimento interno da Câmara e o Código de Ética, o decoro parlamentar. Na sustentação dos autores, a medida tem caráter cautelar para preservar a ordem e a autoridade da mesa diretora. As petições alertam que o uso da força física por parlamentares para ocupar a mesa é um precedente extremamente perigoso e inaceitável do Estado democrático e direito. Registro do documento. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.